A dinâmica dos fluidos na oceanografia. A aplicação da álgebra linear na análise do comportamento dos vórtices. A oceanografia é responsável por estudar os aspectos químicos, biológicos, geológicos, sociais e físicos da interação dos oceanos, estuários e rios com a atmosfera, sociedade, solo e outros elementos. Este trabalho se inicia apresentando alguns conceitos que, posteriormente, serão observados pelo prisma matemático. Vale iniciar explicando que a oceanografia pode ser dividida em 5 grandes áreas. Primeiro, a oceanografia química, que estuda substâncias orgânicas e inorgânicas presentes nas águas e suas variadas interações. Segundo, a oceanografia biológica, que estuda os organismos marinhos com foco em suas interações com as condições ambientais. Terceiro, a oceanografia geológica, que estuda a formação, composição e história do fundo marinho. 4. A oceanografia social, que traz um diálogo entre as ciências naturais e as ciências sociais. E, por fim, a mais importante neste trabalho, a oceanografia física, que é o ramo da oceanografia que estuda as questões climáticas e a dinâmica dos oceanos, como correntes, marés e temperatura. Dentro do estudo da oceanografia física, iremos nos deparar com os fluidos, que podem ser definidos como substâncias que apresentam a capacidade de fluir ou escoar, podendo ser líquidos, como oceanos, rios e lagos, ou gasosos, como o vento. Os fluidos líquidos possuem uma propriedade chamada tensão superficial, que é gerada pela interação de suas moléculas com as moléculas do gás em que ele esteja em contato. A água possui uma tensão superficial muito elevada, já que é aderente e elástica, tendendo a aglutinar-se em gotas ao invés de se espalhar como uma película fina. Já no interior dos líquidos, as moléculas possuem outras moléculas como vizinhas em cada lado, ocorrendo interação umas com as outras, de maneira uniforme em todas as direções, o que provoca anulação das forças atuantes. Dentro do universo dos fluidos, podemos falar das ondas oceânicas, que são formadas pela interação de variados fatores. Elas surgem pelo efeito de forças na superfície da água, como os agentes meteorológicos. As ondas sofrem influência da evaporação, da precipitação, da radiação, da tensão de cisalhamento, do gradiente de pressão atmosférica ou outros, como decorrentes de forças de corpo como marés, gravidade e rotação do planeta. O fenômeno das ondas decorre da ação de forças verticais que atuam na água, deformando-a tendencialmente, isso contra as ações da gravidade e da tensão superficial. Uma onda pode viajar de um ponto para o outro na extensão do oceano, mas suas moléculas de água não mudam de lugar. Elas apenas são afetadas por ondulações cíclicas, um processo conhecido como movimento orbital da água. Já a maré é o fenômeno da elevação e da descida do nível do mar de uma determinada região por conta dos efeitos gravitacionais gerados pela Lua e pelo Sol. Em relação à álgebra linear, vale citar que a força gravitacional de atração entre corpos é uma grandeza vetorial, logo, possui módulo, direção e sentido. Esse fenômeno não é apenas visto nos oceanos, mas é possível observá-lo em todas as superfícies de água presentes no planeta. Os fluidos se deformam continuamente, não dependendo para isso de pressão externa. É importante pontuar que no fluido em repouso, a pressão não depende da direção. Na prática, isso reduz o tensor a um escalar. Se um fluido em movimento for homogêneo e isotrópico, observamos a simplificação da álgebra tensorial. O esquema geométrico e a escala espaço-tempo de fluxo geofísico também são simplificados de modo oportuno ao tratamento de variáveis tensoriais. Direções e superfícies a mar reduzem significativamente o número de componentes interessantes dos tensores. Observemos que, no espaço tridimensional cartesiano, os escalares são representados por um número, os vetores são representados por 3 números e os tensores são representados por 9 números. Por exemplo, percebemos que a temperatura T será igual a 19 graus Celsius no ponto onde x for igual a menos 39,432 graus E, y for igual a menos 23,5 graus N e z for igual a 765 m. Não faz sentido falarmos em direção da temperatura. Em um ponto XYQ qualquer, descrevemos completamente o campo de temperatura com um único número. Porém, para a velocidade isso é diferente. Para descrever uma velocidade vetorial qualquer,
são necessários 3 dados. Por exemplo, o vetor velocidade será igual a 1i mais 0j mais 2,365k. Em qualquer sistema de coordenadas, cartesiano, cilíndrico, esférico, estes 3 números assumem valores e significados diferentes, combinando magnitude e ângulo. Para a descrição completa da tensão de cisalhamento ou do estresse, necessitamos de 9 números. Descrevemos o estresse como uma força aplicada a uma superfície. Portanto, precisamos de 3 números para descrever a força, combinados a 3 outros, para descrever a orientação da superfície. Na matriz apresentada, as componentes diagonais indicadas pelo retângulo são as pressões normais, e as demais formam as tensões de cisalhamento. Portanto, podemos dizer que um escalar é um tensor de ordem 0, um vetor é um tensor de ordem 1, e um tensor, como descrito acima, tem ordem 2. Na figura, os componentes do tensor estresse são representados pelos vetores T e J, onde o índice I identifica a superfície e J representa a direção da força. Da permutação de I e J, 2 a 2, obtemos as 9 componentes. Na mecânica, existe uma área chamada dinâmica dos fluidos, responsável pelo estudo dos fluidos em movimento. 2/3 da superfície da Terra são água, e o planeta é cercado por camadas de atmosfera. Estamos literalmente cercados o tempo todo por fluidos, quase sempre em movimento. Portanto, é muito importante estudar como eles se comportam. Após esse embasamento acerca da oceanografia, com foco nos fluidos, vamos adentrar no universo da álgebra linear e entender por que alguns conceitos e cálculos são importantes para o universo oceanográfico. Nosso estudo se concentrará no conhecimento dos vetores e a sua relação com os vórtices. Por isso, iremos brevemente falar o que são eles. Um vetor é uma grandeza física que possui módulo, sentido e direção, como é o caso da velocidade, da força e do deslocamento. Já os vórtices são escoamentos giratórios, onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. Eles surgem devido à diferença de pressão de duas regiões vizinhas. No oceano, em geral, ocorrem associados a correntes instáveis. Os cálculos matemáticos que nos apresentam as características dos vórtices, sejam em mar ou na atmosfera, têm seu fundamento na análise vetorial, considerando a energia e velocidade tangencial como uma das informações mais importantes acerca do fenômeno. Mas como se dá esse entendimento vetorial? A composição vetorial tem como base os eixos x e y para definir grandezas como a velocidade. Pontos no eixo cartesiano ilustram e revelam características associadas a um fenômeno. Vamos então entender como isso ocorre, partindo da hipótese de ocorrência de movimento circular onde uma força é empregada. Essa força aqui se representa como o vetor F. O vetor F terá coordenada e ordenada específica para cada instante do movimento circular hipotético. Então, a sua representação gráfica e matemática se dá da seguinte maneira. Se a dado instante a força age num ponto do espaço, esse será definido pela relação yi menos xj. Tomemos um primeiro ponto onde x é igual a 0 e y é igual a 1. Se x é 0, isso quer dizer que o vetor se inicia no eixo y e se desloca em grau 1 para a direita. No ponto seguinte, representado no eixo x igual a 1 e y também igual a 1, o vetor resultante será uma subtração, gerando uma representação gráfica da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vejamos mais dois exemplos. Dessa vez, se x for igual a 1 e y igual a 0, teremos um vetor que aponta para baixo a partir do eixo x, numa distância de uma unidade do ponto 0. Por fim, pensando em vórtice, podemos aumentar esse raio e usar as variáveis numéricas maiores, como o ponto onde x é igual a 2 e y vale 0. Esse conceito servirá de base para os exemplos de situações em água e ar que demonstraremos a seguir. Pensando em vórtices, devemos perceber que não se trata de um ambiente bidimensional, mas sim que ele possui 3 dimensões. Dessa forma, ao nosso plano cartesiano convém acrescentar o eixo z, a fim de perceber a composição vetorial no espaço. Essa ilustração demonstra apenas que os vetores podem existir em 3 dimensões, a qualquer intensidade, direção e sentido. Assim, por definição, um espaço vetorial é uma coleção de vetores que podem ser somados um a outro e multiplicados por números, denominados escalares. Vamos ilustrar uma situação factível de um corpo sólido como um barco preso num vórtice oceânico. A primeira coisa que precisamos compreender nessa situação é que um fluido está em regime de rotação de corpo sólido quando as partículas se mantêm na mesma posição relativa em relação às outras. O vórtice em regime de rotação de corpo sólido possui velocidade angular proporcional ao raio r daquele ponto.
e pode ser representado graficamente com vetores, como aqui ilustrado. Um observador fora do barco aqui representado por triângulos laranja, que o vê de um ponto fixo ou de cima ou lateralmente, perceberá que o objeto completa uma volta a cada intervalo de tempo ΔT. Considerando a velocidade angular de 2π dividido por esse tempo, se conclui que o que definirá o número de voltas durante esse tempo deslocado será a distância deste para o núcleo do movimento do vórtice. Com poucas medidas de velocidade de corrente dentro desse vórtice, pode-se não só calcular o campo de velocidade em todo o vórtice, mas também o campo de vorticidade, ao fazer uso de cálculos que levam em consideração derivadas e área cilíndrica, como ilustrado nessa imagem. Cálculos de álgebra linear podem também ser usados para medir características de vórtices atmosféricos, como é o caso de mesociclones. Mesociclones são vórtices de ar de aproximadamente 2 a 10 km de diâmetro, dentro de uma tempestade convectiva. Esse tipo de tempestade se forma devido ao calor latente e costuma ocorrer nos trópicos, tendo o potencial de perturbar a parte inferior da atmosfera, geralmente produzindo chuva e ventos. Entender a dinâmica desses fenômenos é de extrema importância para a oceanografia, tendo em vista a complexa ação da área. Da mesma forma como antes dito, quando abordamos corpos sólidos, fora da região central de um vórtice oceânico, a velocidade angular tende a diminuir a partir da distância do raio de ação, em escala exponencial. Assim, a vorticidade é constante dentro do vórtice e chega a zero fora dele. O teorema de Rankine analisa a influência que o raio tem na velocidade angular nesse fenômeno. Observando a imagem, podemos perceber que os valores aumentam quanto mais longe do núcleo do vórtice e até o limite do raio. A partir daí, os vetores decaem de acordo com as fórmulas apresentadas, em que se leva em consideração o volume cilíndrico, o raio e o gama. Entender os conceitos de vetores e calcular através deles possibilita o conhecimento detalhado de diversos fenômenos ligados à oceanografia. Sobre fluidos e vórtices, aqui apenas se apresentou conceitos básicos, mas vale a pena se debruçar neste maravilhoso universo.